Boa tarde a todos. Sou a professora doutora Ângela Maria Piccolotto, ex-colaboradora da UEM, e venho trabalhando há alguns anos com filmes biocomestíveis, produzidos à base de proteína de soja, juntamente com a equipe da professora doutora Keila Souza Silva. Bom, o objetivo do nosso estudo hoje é analisar propriedades estruturais e mecânicas de filmes desenvolvidos à base de proteína de soja mais alginado. Esses filmes são uma alternativa porque eles se decompõem mais rapidamente, porque eles são fontes renováveis naturais de matérias-primas e podem ser utilizados como uma alternativa à substituição de embalagens produzidas por derivados do petróleo. O modo de preparação dos filmes de proteína de soja é basicamente uma mistura dessas proteínas com o glicerol com o polissacarídeo que vai ser estabilizado. Eles vão ser rotacionados, agitados, e existem algumas temperaturas características que elas são utilizadas para formar tais filmes. Nós estudamos em 3 temperaturas essa preparação dos filmes para verificar como que fica melhor a otimização das propriedades mecânicas e microestruturais. Então, a partir da técnica DTG e DTG, termoanalítica, nós encontramos a temperatura do início de desnaturação do alginato, que foi próxima a 68 graus Celsius, do SPI mais alginato, a temperatura final da desnaturação, que foi igual a 115 graus Celsius, e a temperatura de pico, onde ocorre a maior cinética de desnaturação, que foi em 88 graus Celsius. Os filmes foram preparados em ambas as temperaturas e foram analisadas 3 propriedades mecânicas pelo método e pela máquina de ensaio universal, que foi a tração, que visa avaliar qual que é a tensão máxima de ruptura para tais filmes, a partir da força aplicada sobre a carga, a elongação ou deformação, que analisa a variação do comprimento e da área em função do próprio, em razão ao próprio comprimento e área, e ela é medida em porcentagem, enquanto que a tração em megapascal, e também o módulo de Young, que é obtido que é o coeficiente de inclinação entre a tensão e a deformação. E ele fala o tão plástico esse material consegue ser. E é muito importante que filmes preparados à base de proteína de soja sejam materiais plásticos e bem resistentes para que possam ser utilizados por maior tempo em prateleira. Bom, além disso, também nós utilizamos o MEF, que é a microscopia, varredura estrutural eletrônica, né, microscópica, que diferente da microscopia convencional óptica, ela vai ter uma injeção da radiação de elétrons acelerados, e esses elétrons, ao interagir com as amostras, eles vão fazer uma leitura amplificada no comprimento de onda do raio-x. Então, eles conseguem verificar propriedades microestruturais importantes, como relevo, deformação, ranhuras, porosidade. Dentre os filmes que nós analisamos, nós observamos o seguinte: que os melhores resultados otimizados em termos de temperatura foram obtidos próximos da temperatura de preparação de 88 graus Celsius, que é a temperatura da desnaturação mais rápida. Tanto que a tensão desses filmes foi, em relação à amostra padrão, foi padrão controle SPI, perdão, em relação à amostra, do início da desnaturação se apresentou 64% melhor, mais otimizada. Em relação à amostra padrão, a deformação também foi 57% superior e depois 36% superior aproximadamente em termos do módulo de Young, que mede a elasticidade. Bom, fazendo esse acompanhamento, também podemos observar que na temperatura de 88 graus Celsius, o filme SPI, o mais alginato, se mostrou melhor do que na temperatura, com propriedades mecânicas melhores do que com relação a 115 graus Celsius. Outra característica importante que acompanhou foi a microscopia de varredura diferencial. Porque no filme com 88 graus Celsius, a microestrutura ela se apresentou lisa, compacta, sem ranhura, sem porosidade.
enquanto que em 115 graus Celsius parece ter uma porosidade maior, o que deixa o filme um pouco mais frágil termicamente. E com relação a 68, mecanicamente, e com relação a 68 graus Celsius, esse filme também apresentou dificuldades de formação de compactação e estrutura mais lisa, se mostrando um pouco mais rugoso. Então, a partir de tal estudo, nós concluímos que os filmes preparados na temperatura de decomposição da estabilidade térmica são mais adequados para o nosso estudo. Desde já agradecemos e estaremos aqui para mais dúvidas. Um abraço a todos.